Hoje eu vou falar um pouco do pastor presbiteriano chamado Augusto Nicodemos. Ele é bastante conhecido aí no YouTube. Eu conheci a Igreja Adventista no início de 2016, em março, mais precisamente. E logo que eu conheci a Igreja Adventista, eu buscava muito vídeos no YouTube e conheci esse senhor. E ele era um dos maiores críticos, sempre foi e ainda é, né, da Igreja Adventista, né? Ele chama a Igreja Adventista de seita, por dar importância, pela Igreja dar importância aos mandamentos de Deus, à lei de Deus. E ele sempre falou, quando ele falava da lei de Deus, quando eu conheci ele no YouTube, ele sempre falou que a lei de Deus, ela foi abolida na cruz. Essa era sempre a conversa dele, sempre nas pregações dele, né? Aí em 2018, ele convidou dois doutores, em um dos programas dele, né? Ele convidou dois doutores, professores da universidade, da própria igreja dele, de uma universidade presbiteriana, né? E o assunto era sobre a lei de Deus. E ele foi assim tão confiante, sabe, para esses doutores. Para ele, os doutores, sobre a lei, os doutores achavam e entendiam a lei da mesma forma que ele entendia, né? Só que ali ele recebeu uma enquadrada. Ali ele recebeu uma aula. Os caras lá deram uma aula para ele sobre a lei de Deus, da importância que é a lei de Deus na nossa vida até hoje e que ela está em vigor. Assista um pouco o vídeo. Está perguntando aqui a doutor Mauro o seguinte: doutor, muita gente costuma associar a lei de Moisés com o Antigo Testamento e a graça de Deus em Cristo com o Novo Testamento. E seria mais ou menos assim, que antes de Cristo as pessoas eram salvas guardando a lei de Moisés. Cristo veio, aboliu a lei e agora a salvação é pela graça. Depois de Cristo, Deus mudou a maneira das pessoas serem salvas. Confere, é assim? Certamente não, doutor Augustus. Eu creio que um caminho simples de explicar o conceito, que a gente chama de um conceito de unidade entre os dois testamentos, com relação à forma de salvação, é fazer a pergunta referente a determinados textos bíblicos. Por exemplo, alguém pode ser salvo pelas obras da lei? O próprio texto do Novo Testamento responde: não, ninguém pode ser salvo por obras da lei. Gálatas, Romanos, né? Então, quer dizer, ninguém consegue obter mérito de cumprir a lei para conseguir ser salvo. Se alguém chegasse e perguntasse assim, qual a maneira de ser salvo? A minha resposta seria: a maneira de ser salvo, basta você ser moralmente perfeito, do instante do seu nascimento até a sua morte, você vai ser salvo. E aí não tem ninguém. E aí não tem ninguém, exceto um que houve na história, que foi Jesus Cristo. Então, a conclusão que a gente chega, se a proposta está correta, de que no Antigo Testamento alguém era salvo pelas obras da lei, a resposta é, ok, então até a vinda de Jesus Cristo, ninguém foi salvo, porque ninguém cumpriu a lei como era necessário ser cumprida. Então, o meu irmão Abraão, na verdade, ele não é meu irmão, nem Davi, nem Jacó, nem os santos do Antigo Testamento, ninguém que está lá na galeria de heróis da fé, em Hebreus, foi salvo, na verdade, porque não tinha graça. Mas uma pergunta, doutor. Antes de Cristo, como é que as pessoas então se salvariam pela fé? Cristo não tinha chegado ainda. Então era fé em quê? Eles criam na promessa. Lembra de Abraão? Ele é o pai da fé. Ele creu naquilo que Deus havia prometido, Gênesis capítulo 15, e isso lhe foi imputado para a justiça. A diferença entre o crente do Antigo Testamento e o crente no tempo do Novo Testamento é que o crente do Antigo Testamento, ele olhava para alguma coisa que ainda ia acontecer. O crente do Novo Testamento, ele olha para trás para uma coisa que já foi feita, que já aconteceu. Mas o meio de salvação é pela fé, pela graça,
o uso de Deus da sua misericórdia Sempre foi. Sempre foi. Desde o nosso primeiro pai, Adão. Porque se ele foi salvo, e eu acredito que ele foi salvo pela mesma fé, mesma graça, mesmo uso da misericórdia. Doutor Daniel, e aí vem então a pergunta. Os 10 mandamentos, eles fazem parte da lei de Moisés. Tá certo? E os 10 mandamentos, eles têm uma série de exigências. Né? Faça isso e não faça aquilo. Quando Cristo veio, ele cumpriu a lei e o apóstolo Paulo diz que Cristo é o fim da lei para todo aquele que crê. A pergunta então é, qual é o papel dos 10 mandamentos hoje na vida do cristão, daquele que crê em Jesus Cristo? Nós não estamos mais no Antigo Testamento, estamos no Novo. A gente disse que a lei ela tem determinadas finalidades. E os 10 mandamentos? Para que servem hoje? O cristão está debaixo dos 10 mandamentos? Qual o papel, então, desses mandamentos? Os 10 mandamentos, como o Mauro mencionou, ele é aquilo que aponta para um relacionamento com Deus. Eu colocaria ainda que a lei ela sempre apontou, né, para a comunhão do ser humano com o seu Criador. Foi assim antes da queda. A novidade, doutor Augusto, em Moisés, da lei dos 10 mandamentos, é que aquela lei ela foi otimizada para ser implementada para uma nação. Israel cumpriria aquela nação num cenário internacional. É isso que Deuteronômio 6:4 fala, que as pessoas viriam o povo cumprindo aquela lei. Então, e já num estado de pecado, já né? Pecado. A lei antes do pecado visava essa comunhão de maneira relativamente diferente, porque o pecado estava ausente. Então eu não vejo que os 10 mandamentos ele não vale mais. Ele cumpriu o seu propósito, que era, vamos dizer assim, empurrar uma geração para estar próxima de Deus, em comunhão com Deus. Agora, quando Cristo ele vem, ele é, né, a pessoa que precisamos ter comunhão com ele. Né? Então, da mesma maneira que a gente sabe, Adão botou tudo a perder, Jesus, ele mesmo cumpriu a lei, ele disse que ele veio para cumprir, para que nós também tivéssemos essa comunhão resgatada com Deus. E dois detalhes, né? Quando Paulo diz em Romanos que o fim da lei é Cristo, sim, a palavrinha lá é o telos, o propósito da lei. Não é fim no sentido não é de que ela terminou, mas de cumprir. Exatamente. A lei apontava, inclusive, para Cristo na sua retidão moral. Paulo vai dizer que a lei serviu de aio, é aquela que conduz, que leva até Cristo. E Cristo cumpre toda a lei moral e a lei moral continua valendo. Né? As pessoas às vezes perguntam assim, a lei ainda vale? Eu falo, você pode adulterar? Não. Você pode roubar? Não. Você pode assassinar? Não. Então, a lei vale. Mas aí é que tá. Vocês viram aí, né? Depois dessa aula que ele recebeu desses 2 homens de Deus aí, depois dessa aula aí, Augusto Nicodemos voltou a falar da lei de Deus dessa forma. Assistam só como ele fala hoje da lei de Deus. É claro que a lei moral de Deus, a sua vontade permanece, mas não mais para nos condenar, mas como regra de gratidão. Nós que fomos libertos, perguntamos a Deus, Senhor, Tu me libertastes da maldição da lei, dos requerimentos da lei, mandando Teu Filho que foi circuncidado como a lei diz, foi apresentado como a lei diz, foi resgatado como a lei diz, toda a sua vida cumpriu todos os preceitos da lei, morreu se fazendo maldição em meu lugar. Deus, é muito amor, é muita graça e misericórdia que o Senhor me deu, porque eu nunca poderia cumprir todos os requerimentos da lei. O Senhor mandou alguém que fez isso por mim. O que é que eu posso fazer nessa vida para te agradecer, ó Deus? Você sabe qual vai ser a resposta de Deus? Você quer me agradar, meu filho? Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Honra teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás nada que pertence ao teu próximo. Porque é destas coisas que eu me agrado. Você quer me agradar? O seu coração está grato? Então, faça estas coisas para me agradar. E, portanto, a lei continua como norma de gratidão
daquele que já está salvo e não como condição de salvação, não como a lei que me condena e me mata, mas como uma expressão de amor. Eu vou amar a minha esposa, vou ser fiel a ela, eu vou respeitar o meu próximo, o nome do meu próximo, a reputação do meu próximo, porque eu amo o Deus que me salvou gratuitamente e eu quero mostrar esse amor fazendo aquilo que ele agrada, aquilo que lhe agrada. Bom, vocês viram aí a maneira de como Augusto Nicodemos fala da lei de Deus hoje, né? Dos 10 mandamentos. Só que vocês prestaram atenção que ele pula ao citar os mandamentos de Deus, ele pula o 4º mandamento e só fala 9. Então a pergunta é: tem coerência as pessoas dessas? Tem cabimento eles exaltar a lei de Deus somente com 9 mandamentos? Então o que eu quero dizer para você é o seguinte: o problema do crente, da maioria dos crentes, da maioria dos evangélicos que seguem as pegadas da Igreja Católica, o problema deles não é com a lei de Deus. Por mais que eles dizem que a lei de Deus foi abolida na cruz, mas não é isso que ele acha. Para eles, na verdade, o que foi abolido na cruz foi somente o sábado, somente o 4º mandamento. Vocês acabaram de ver isso no vídeo aí. Esse pensamento do Nicodemos é o pensamento de 98% dos evangélicos. A grande massa. Ele segue a pegada da Igreja Católica, entendeu? Pelo menos a Igreja Católica é sincera em demonstrar que eles trocaram o dia de descanso, trocaram o sábado pelo domingo. Eles são sinceros nisso. Já os evangélicos não. Eles começam a inventar desculpa que é porque Jesus ressuscitou no domingo, por isso eles guardam o domingo. Mas eles seguem as mesmas pegadas da Igreja Católica. E levam uma vida sem coerência, uma vida cristã sem coerência. Eles exaltam a lei de Deus, só que somente com 9 mandamentos. É um absurdo isso. Que você possa ser guardador dos 10 mandamentos, não somente de 9.